1 João, capítulo 1, verso 9. Tenho algo de Deus para compartilhar com a sua vida. 1 João 1, 9. Quem achou, diga amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por favor, amada igreja, repita comigo, segundo a minha versão. Você que está aí na sua casa também, prepara aí o pão, o suco de uva, para que você em casa também participe conosco da ceia. Mas repita comigo, diga assim: se confessarmos, pode ser mais forte, irmão. Diga assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem crê nisso? Você pode se assentar glorificando a esse Deus maravilhoso. Eu quero pensar nessa ocasião da celebração da ceia, nesse tempo de Páscoa. Na verdade, nós entendemos que todo dia é santo, amém? Você entende assim? Todo dia é santo, toda semana é santa. Mas eu quero pensar nesse contexto sobre algo muito importante para mim e para a sua vida. Como nós temos lidado com os nossos erros. É fato que todos nós podemos errar, pois nenhum de nós é perfeito. João nos adverte sobre alguns pensamentos equivocados pelos quais muitas pessoas estão vivendo. Observe comigo. É fácil encontrar todo tipo de defesas atrás das quais procuramos nos ocultar. Podemos atribuir nossos pecados à nossa herança. Podemos tentar justificar nosso pecado devido ao ambiente onde nascemos, crescemos e vivemos. Podemos tentar atribuir o nosso pecado ao nosso temperamento, à nossa condição física. Podemos até argumentar que alguém nos enganou e fomos levados por um caminho extraviado. Mas é característico de todos que fazemos o possível para nos evadir da nossa responsabilidade sobre o pecado que nós cometemos. João insiste em que quando um homem peca, as defesas, as desculpas e as justificações próprias carecem de toda e qualquer pertinência. Diante do pecado só há um caminho: confissão e arrependimento. A única coisa que pode superar essa situação é a humilde e penitente confissão perante Deus e, se necessário, perante os homens. Deus prometeu que nunca menosprezará um coração quebrantado. Nunca. Olhe para mim, tem perdão para a sua vida, tem perdão para a minha vida, porque todos nós somos pecadores. O próprio fato de buscar desculpas e tentarmos justificar o injustificável priva-nos do perdão, porque nos afasta do caminho do arrependimento. A genuína atitude de humilde confissão abre as portas para o perdão, já que o homem de coração contrito pode suplicar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a palavra vai nos dizer, em 1 João também, capítulo 1, verso 10: se afirmarmos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Contudo, eu quero esclarecer que esse texto não pode de maneira alguma ser usado para justificar a prática de pecado de ninguém. O que esse texto nos mostra é que somos falhos. Por isso, precisamos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Mas a pergunta nessa noite, e a atenção sua eu chamo para uma coisa. Diga assim comigo: se confessarmos. Essa prática não pode se apartar da nossa vida. Se você deixa de confessar, seu coração endurece, sua mente cauteriza, e você segue no automático, afastado de Deus.
Essa prática é algo que eu e você, todos nós, precisamos fazer. O texto nos mostra que somos falhos, por isso você precisa, eu preciso do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Mas me permita lhe perguntar, nessa noite de ceia, onde Paulo nos orienta que antes de comer do pão e beber do cálice, examine-se o homem a si mesmo. Não olha para a vida de ninguém, olha para a sua e deixa o Espírito de Deus ministrar. Como você tem lidado com os erros que você cometeu ou tem cometido? Será que tem se acostumado com eles? Achado que não é nada demais? Qual tem sido a sua recorrente atitude frente ao erro cometido? Me permita lhe fazer pensar, qual foi a última vez que você, na sua intimidade com Deus, ninguém precisa saber, mas você, no seu carro, no seu quarto, lá no seu beiro, onde for, qual foi a última vez que você recobra a memória e lembra de forma vívida e bem clara, de você ter chegado na presença de Deus, não para pedir, mas dizer assim, me perdoa. Eu pequei, eu devo ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Eu não devia ter feito o que eu fiz, por ser sensível ao Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual foi a última vez, pensa aí, você e Deus, que você humildemente, de forma penitente, chega diante de Deus e diz, me perdoa, me ajuda. Seu erro é que, nosso erro é que a gente se esquece o que significa pecado. Sabe o que é pecado no grego? É errar o alvo. É não ser o que Deus te criou para ser. É não fazer o que Deus te criou para que você fizesse. É não viver como Deus estabeleceu que você vivesse. É não ser a pessoa que devemos ser. Bons pais, boas mães, boas esposas, bons maridos, bons filhos, filhas, colaboradores, irmãos em Cristo. Quando eu não sou o que Deus estabeleceu para que eu fosse, eu cometo pecado. Em todo caso, aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, porque Ele disse na sua palavra, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desta maneira, João condena o homem que acha ter avançado tanto no conhecimento e na sua vida espiritual, que o pecado deixou de ter importância para ele. Esse texto condena o homem que foge da responsabilidade por seu pecado. Esse texto enquadra a todos que sustenta que o seu pecado não o afeta. Inclusive também enquadra aquele homem que nem mesmo compreende que é pecador. Deixa eu te ensinar uma coisa. A vida cristã tem início verdadeiramente quando eu aceito o meu pecado. Não é aceitar no sentido de viver com ele achando que ele não é nada demais. É aceitar no sentido de reconhecer, eu sou pecador e eu não tenho como viver longe dele. Eu preciso dessa misericórdia se renovando manhã após manhã na minha vida. Sem Ele, eu e você estamos perdidos. O que seria de mim e de você se as misericórdias do Senhor não se renovassem? Se a cruz de forma poderosa não fizesse explodir a graça de Deus para o mundo? Se confessarmos, é uma condição. Você pode perfeitamente estar vivendo a sua vida sem confessar nada, apenas frequentando a igreja, talvez convivendo com pecados de estimação, perdendo totalmente a sensibilidade, como é ali. Começando agora a ler o livro de Samuel. Era um sacerdote que fazia as coisas de Deus, mas não ouvia Deus. Perdeu a sensibilidade. A prática da confissão é extremamente importante para mim e para a sua vida com Deus.
A essência da vida cristã é primeiro reconhecer-se pecador. E somente depois desse reconhecimento, dessa consciência, virá a confissão e a busca pelo perdão a Deus. Por isso, uma coisa extremamente necessária na minha e na sua vida com Deus é a gente confessar. Com que frequência você confessa seus erros ao Senhor? Até quando você irá conviver com eles achando que eles são normais? Há quem entenda que um sacerdote tem poder para reter ou perdoar pecados por meio da confissão feita a ele. Minha estrutura treme quando alguém entra no gabinete e compartilha comigo seus deméritos, seus erros. O Espírito de Deus tem me ensinado que sempre que alguém chega, eu sou plenamente consciente, eu não tenho o poder de perdoar ninguém, sacerdote nenhum. Jesus tem. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Eu não tenho poder investido em mim para dizer, vai em paz, você está perdoado. Jesus tem, ele tem perdão para a sua vida hoje. Mas há quem acredite que um sacerdote pode fazer isso. Não é o que a palavra de Deus ensina. Se confessarmos a quem? Ao Senhor, os nossos pecados, Ele é justo, Ele é fiel, para te dizer assim, vá em paz e não peques mais. Mas eu quero chamar a sua atenção para a importância de confessar, e quero mostrar na palavra as implicações de viver sem essa prática. Abra sua Bíblia no Salmo 32, por gentileza. Salmo 32. Você achou? Diz assim a palavra: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, que foi o que Davi disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preserva das angústias e me cercarás de canções de livramento. Posso ouvir um amém? O texto é bastante claro quanto à importância da confissão, que deve ser praticada, e podemos afirmar que a nossa confissão ao Senhor é, no mínimo, terapêutica. Pois quando verbalizamos ou confessamos ao Senhor o erro cometido, ficamos assim livres de um peso, de uma tortura que maltrata, que gera um penoso sentimento de culpa, e que o diabo insiste nisso, porque ele é acusador. O Salmo 32 é um salmo de Davi, escrito por ele num momento muito difícil de sua vida. Havia cometido o pecado de adultério com Betseba, havia encomendado o assassinato de Urias, e ainda não havia confessado o seu pecado ao Senhor. Ele diz o que lhe aconteceu durante o tempo que ele não confessa. E no verso 3, ele começa a relatar essa experiência. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quando se vive uma farsa no casamento, quando se vive uma coisa que não é a realidade, só a morte física e espiritual. Davi tenta manter o pecado escondido, muita gente também tenta. Ninguém viu, ninguém sabe, então está tudo bem. Provérbios 15:3.
os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que eu não sou perfeito, mas na nossa relação com Ele deve haver sinceridade. Não deve haver cera. A palavra sincero no latim é sem cera, a autenticidade, com os nossos méritos e deméritos, com as nossas virtudes e defeitos, porque você não é obra acabada, eu não sou obra acabada. O Senhor está nos transformando dia após dia. Posso ouvir um amém? Davi diz que quando escondeu o pecado, só aconteceu uma coisa: enquanto ele não confessa, ele definha e ele geme. Meu querido, se você não for sincero bastante para poder chegar à presença de Deus e confessar o seu erro, só vai definhar. Falta paz. Se você esconde alguma coisa da sua esposa, do seu cônjuge, é uma vida miserável. Porque quem vive na luz não tem o que esconder. Vive em paz, desfruta do sono dos justos. É assim que o Senhor deseja que possamos viver. Pastor, por que definha? A Bíblia vai dizer que um abismo sempre vai chamar pecado não confessado era movediça. Quanto mais você se move, mais você se afunda. E por que definha? E por que padece? E por que só declina? Porque Isaías 59:2 vai dizer assim: as suas maldades separam você dos seus deuses, e o pecado de vocês esconde de vocês o rosto dele, para que ele não vos ouça. Afastado, entregue ao pecado, só tem um caminho: arrependimento e confissão. E essa é uma noite para que eu e você paremos para examinar a nossa vida. Por que definha? Por que declina? Porque viver de aparência é como disse o Espírito de Deus a uma das igrejas do Apocalipse, que agora me falha o texto, mas diz: você tem nome de que vive, mas está morto. Deus nos chama para uma vida de autenticidade. Amém? Com as tuas limitações Ele vai te usar. Com as tuas limitações, mas sendo sincero diante dele, Ele vai te encher. E você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O que é a segunda morte que Apocalipse fala? A segunda morte é a eterna ausência de Deus. Então cometer o pecado e não confessá-lo é viver longe da presença de Deus. É a experiência vivida aqui por Davi, Salmo 32. Preste atenção aí no verso 4 do Salmo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A consciência pesa, a não ser que esteja cauterizada, acostumada com o pecado. Com Davi quase acontece isso, mas lá em 1 Samuel capítulo 12, Deus chama Natã, diz assim: vai lá falar com o rei. E Natã quer ganhar, não quer trucidar Davi, ele quer ganhar. Rei, deixa eu te contar uma história. Tem dois homens, um rico e um pobre. O rico tem muitas ovelhas, o pobre só tem uma. O rico recebeu uma visita na sua casa, foi dar um churrasco. E para dar um churrasco ele pegou a única ovelha do pobre, tendo muitas em casa. O que é que esse homem merece? Esse homem merece a morte. Natã olha para ele em amor e diz toda a verdade: esse homem é você. É assim que Deus trata. É assim que Deus trata. Em amor, corrigindo, mas em amor. Provérbios 28:13. Sabe qual a importância da confissão? Além de você viver sobressaltado, acompanha várias situações. Marido que esconde as coisas de mulher, ou vice-versa, vive assustado o tempo todo. E às vezes fala de um aplicativozinho, o Live 360. Tem gente que corre léguas desse coisa, porque eu sei onde minha esposa está. Qualquer momento do dia ela sabe onde eu estou, qualquer momento. Não tem nada a esconder. A melhor coisa é viver na luz do Senhor. Sabe por que definha? Porque
Porque Provérbios 28:13, querido, diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia está disponível, sim ou não? Mas qual é o caminho para alcançá-la? Qual o caminho para alcançá-la? Confissão. Confissão. E aí, depois de se encontrar com Natã em 2 Samuel 12, Davi confessa, não aguenta mais. Salmo 51, versos de 1 a 4 e de 10 a 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Foi contra ti que eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. De pé ou caído, estaremos de pé ou caído, em primeiro lugar, diante de quem? Diante de quem? Do Senhor. Mas confesse o que precisa ser confessado. E a segunda parte da confissão, versos de 10 a 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Olha a preocupação de Davi: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, ó Deus, com o espírito pronto a te obedecer. Diga comigo, perdão. Fale comigo mais forte, diga perdão e renovação espiritual. Devolve-me a alegria, porque o pecado é uma fraude. O pecado no começo ele é bom ou não? Ele é bom ou não? É bom ou não, irmão? Está com medo de responder? É bom ou não? É. Mas há caminho que ao homem parece correto, mas o seu final é morte. Confessa, abandona, deixa, pega outro caminho. O caminho é Cristo e tudo se fará novo na sua vida. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você derramou suas lágrimas diante de Deus para ninguém ver? Você e Ele, porta fechada, você e Ele, tocado pelo Espírito, ministrado pelo Espírito, pedindo perdão a Deus, porque pecamos em pensamento, irmão. É assim ou não é? É assim ou não é? É. Se confessarmos, Ele tem poder para nos perdoar e nos justificar. Eu não sei que erro você cometeu ou tem cometido. Eu só sei que o Senhor me deu essa palavra para que haja restauração na sua vida e para que você viva uma vida de transparência diante de Deus. Tome uma decisão acertada nessa noite. Confesse ao Senhor o seu pecado, abandone a prática e Ele vai restaurar a sua vida. Disse no primeiro culto: minha mente ferve, meu coração ferve, tantas coisas que dá vontade de fazer nessa cidade. Ou como eu quero que essa pandemia acabe, para a igreja ter experiência com a graça e a misericórdia de Deus. Vou fazer um trabalho lá no presídio, a escória da sociedade. Vamos abrir uma congregação lá dentro. Vamos ter um ponto de pregação lá dentro. O evangelho é isso. É isso. Confissão, restauração. Pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Como o pai do filho pródigo esperava de braços abertos, o Senhor te chama. Ele tem perdão para a sua vida. Ele é poderoso para fazer tudo novo em você. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se
Você sabe disso, é uma condição. A decisão é você quem toma. Grave isso. Davi se arrepende e por isso confessa os seus pecados e os abandona. O perdão só é possível mediante o arrependimento. E o arrependimento só se efetiva mediante a confissão. Eclesiastes 3:11 vai dizer assim, igreja: Deus fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, os homens não conseguem entender o que Deus fez. Escuta, preste atenção. Deus fez tudo certo, perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Sim ou não? E o sábio aqui em Eclesiastes diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Querido, me escute. Eu não estou pregando para você sobre uma religião, estou falando sobre Deus. Você e ninguém tem a mínima condição de viver afastado dele. Ele pôs o anseio pela eternidade dentro de você. As coisas que esse mundo oferece não irão te satisfazer de forma perene, jamais. Não há possibilidade de viver a vida afastada do Senhor, não há. Quando Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus pôs a eternidade em nosso coração, Ele está nos ensinando que apesar de todas as coisas que o mundo oferece, suas satisfações são demasiadamente pequenas para o que realmente necessitamos. Você é muito mais do que um corpo com necessidade. Você é muito mais do que uma mente com curiosidade. Você é espírito. E sua vida só terá sentido se você vivê-la na presença de Deus. A verdade é que todos somos criados para a eternidade. Por isso, as coisas temporais não podem nos satisfazer de forma integral e permanente. Por isso, Davi, de forma muito acertada, disse: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me supre, Ele me basta. A presença dEle é tudo que eu preciso. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas tendo o Senhor na minha vida, eu viverei uma vida com suficiência. Deixo esse último texto para encerrar essa palavra. Isaías 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau abandone os seus pensamentos. Escute: volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque de bom grado nos dará o seu perdão. Essa mensagem surgiu no meu coração sexta-feira retrasada, correndo na praia, e ouvindo a canção que o Diego solou aqui. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Eu deixo a culpa sobre a cruz, eu sou liberto por Jesus. Encontrei no seu olhar tanto amor para recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, vou seguir os passos de Jesus. Lembra quando Pedro negou Jesus pela terceira vez? Um dos evangelistas vai relatar que Jesus fita os olhos em Pedro. Eu já preguei sobre isso aqui. Que olhar é esse? É olhar e dizer assim: Pedro, tem jeito para a tua vida, Pedro. Tem nada perdido, Pedro. Eu tenho perdão para a sua vida. Agora, qual é o caminho para isso? Qual é o caminho para isso, igreja? Qual? Se confessares. Feche teus olhos.